Boa noite, pessoal. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Quem vos fala é o pastor Adivan Wegener. Estamos aqui para nós iniciarmos nossa aula. Ah, quero pedir desculpa aí pelas virtualidades que têm ocorrido, mas Deus tem feito tudo perfeito, tá? Agora mesmo, o microfone novo. Acabou de cair no chão, o suporte quebrou tudo. Nem cheguei a usar. Mas glorifico a Deus, né? Quando se trata da palavra do Senhor, automaticamente alguém, já sabemos quem, procura de uma maneira interromper, né? E ocasionar esses danos. Mas nós estamos já, acho que a segunda, terceira aula nossa, do curso médio em teologia. Nós vamos hoje falar sobre a teologia pastoral. E desde já quero agradecer aí o discente Natan, o discente Cícero, pela compreensão, pelo bom senso, tá bom? Deus continue te abençoando. Então eu quero procurar uma posição aqui que possa prevalecer para todos, tá? E neste momento nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus. Eu vou gravar uma primeira etapa para que vocês possam assistir e depois vou gravar outra etapa de mais uma hora mais uma, tá? Eu entendo que fica melhor para vocês escutarem, para você trabalhar a sua mente, para vocês poderem participar de maneira audível. E as dúvidas vocês podem colocar no grupo do curso de teologia e perguntar. Tá bom, meu irmão? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, neste momento queremos te agradecer por tudo. Toma a direção desta aula, repreenda todo o mal, dá-nos sabedoria, um entendimento e que cada discente, Pai, possa crescer mais e mais na graça e no conhecimento, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, teologia pastoral. Nunca ouvi falar, pastor? Que é isso? Teologia pastoral? Teologia pastoral. Entendemos, né? Já falamos anteriormente, lá no curso básico, que vocês estavam conosco, sobre Theon, que é Deus, em grego, Theon, logia, que quer dizer estudo, ciência, tratado, né, de Deus, ideologia de Deus, né? Então, quando se fala de teologia pastoral, vamos trazer uma amplitude para que possamos entender. Nos fala que a ciência que estuda Deus, que através de Deus escolhe os seus escolhidos, seus pastores, seus ungidos, né? Então, o que seria de fato essa teologia pastoral? É a arte de aplicar os conhecimentos teológicos na vida prática ministerial, promovendo a edificação pessoal da igreja que pastoreamos. Observe que, quando se trata da teologia, que é o conhecimento a respeito de Deus, automaticamente não é conhecer o próprio Deus, é conhecer algumas relevâncias, algumas ideologias a respeito de Deus. E como nós podemos entender essas relevâncias, entender esse propósito? Através da palavra. Essa aqui, ó. Esta é a palavra revelada, né? A palavra escrita, uma das
Lembra que eu falei a vocês lá que Deus teve duas maiores revelações. A primeira revelação foi o verbo, o Logos, lá que Parmênides falou, que Heráclito falou, né? Em 476, 478, 480 antes de Cristo, em forma decrescente. E aí João usa isso lá, né, em sua carta, no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 1, está como verbo, mas a expressão original é logos. E automaticamente é a revelação no versículo 14 que esse logos, que esse verbo se fez carne e habitou dentre nós. Então, a primeira maior revelação é Cristo, a palavra encarnada. A segunda é as Escrituras, né? É até o pneusto, que é Deus soprando no homem. Então, Deus inspirando um homem. E com isso, automaticamente, ocasiona a inspiração divina nas Escrituras Sagradas, que é o nosso livro da Bíblia, que tem 39 livros no Antigo e 27 livros no Novo, totalizando 66 livros. 66 livros, ok? Aí, observe que a nossa apostila está dizendo que a teologia pastoral é a arte, ó, não é dom, é arte. O que é arte? Arte é aquilo que é perfeito. Arte é aquilo que traz embelezamento. Tá? Então, a teologia pastoral é a arte de aplicar os conhecimentos teológicos na vida prática ministerial. Primeiro passo, precisamos entender que aqui está se relacionando, que aquilo que vocês estão aprendendo no nosso curso de teologia, você deve aplicar. O interessante, irmão, é que algumas pessoas acham que a teologia não deve ser aplicada. Em Atos, capítulo 15, nós iremos ver chamado Concílio de Jerusalém. E no Concílio de Jerusalém, houve vários fatores, discussões sobre as circuncisões, e dentre o Concílio de Jerusalém, também na época, houve também o chamado dos diáconos. A igreja estava se crescendo assustadoramente, já estava numerosa, e os apóstolos não estavam dando conta sozinhos. Então precisava, de fato, de pessoas para acompanhar a igreja. Então ali levanta os diáconos e existem os princípios, as características para esses diáconos. E esses diáconos tinham, por essas características, a prática. Observe que ele vai dizer que tinha que ser homem de conhecimento, de sabedoria, homem cheio do Espírito Santo, prática visível, visual. Bom, o que eu quero dizer com isso? Se um diácono, pela fase ministerial, em seu cargo, não é desvalorização, não é desvalorizando, é um cargo que ela tem uma responsabilidade em servir, diácono, daquele que serve à mesa, mas o servir de uma forma menor de responsabilidade do que o pastor, que está abrangendo a sua totalidade. Se o diácono tem essa responsabilidade de ter essas características, imagine só o pastor. Então, a última consagração é o presbitério, e nós vamos ver Paulo orientando Timóteo de que maneira deveria ser o bispo, né? O presbítero, que era de fato. Pedro, ele descreve, em acho que é 2 Pedro 5, se não falha a minha memória, ele vai dizer,
Eu, presbítero, escrevo aos presbíteros. Por que eu quero adentrar nisso aí, irmão? Para nós entendermos que o pastor não é um ministério em questão de consagração. O pastor é um dom administrativo. É um dom administrativo. Lá, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que aonde é chamado para apóstolos, outros profetas, outros pastores, outros mestres, tá? Ou doutores, outros para evangelistas. Então, assim, é um chamado. E a Bíblia é interessante que a Bíblia diz que esse dom é para edificação da igreja. Não é para minha edificação. É para edificação da igreja. E aqui está dizendo que eu tenho que pôr em prática. A teologia pastoral é a arte de eu aplicar os conhecimentos teológicos na vida prática ministerial. Aquilo que eu devo aprender, como administrar, como gerenciar, né? Alguns chamam de gerenciar, outros chamam de gestores, outros chamam de CEO, né? A mais versão mais nova agora é o CEO, né? CEO, é CEO, me fala minha memória, me perdoe, tá? Não sou muito bom na pronúncias coreana, né? Que vem de lá da Ásia, que agora reflete ao presidente, ao pastoril como responsável, cabeça para administrar, para conduzir. Ninguém pode administrar uma igreja, lembrando que nós aprendemos lá atrás, que a igreja ela está constituída em duas fases. A primeira fase está constituída como um organismo e a segunda como instituição. E aqui nós estamos trazendo essa prática ministerial como instituição. Você precisa gerenciar, administrar bem os valores que está adentrando através dos dízimos, das ofertas, né, voluntárias. E você precisa estar organizando de que maneira vai ser o espaço físico, como você vai propor um melhor conforto para a membresia, de que forma você vai se posturar diante de uma administração, a verbalização, a forma de você expressar, a distância do microfone, né? Você deve medir em torno de um palmo, dessa forma aqui, ó, da ponta do queixo para baixo. Tá? O correto que o sonoplasta ele deixe todo o som aberto, para que a responsabilidade é sua administrar. Porque quando você traz o microfone para muito perto, o que acontece? A sua saliva vai adentrar dentro do microfone pelas partículas em abertos e vai queimar o fuzil. Você também, quando você está aqui, que você começa a gritar, a questão audível vai passar de alguma quantidade de 70 decibéis. E isso vai ocasionar ruídos insuportáveis. As pessoas não terão nenhum interesse em ouvir a palavra que você está ministrando. Então, são coisas que nós devemos saber tomar essa primazia, chegar na hora da pregação. Tem gente que entra na igreja e está assim, ó, para todo mundo, tirando a atenção da palavra. A palavra é prioridade. Ninguém pode interromper a ministração da palavra. Ela é a prioridade, tá? Então você entrou, chegou atrasado para ministrar a palavra, não precisa parar com todos. Você vai ter a oportunidade de dar uma paz do Senhor no púlpito. Se você for pregar, você vai ter a oportunidade de pegar o microfone e saudar a igreja com a paz do Senhor. Então você abaixa a cabeça, adentra diretamente, né? Isso se não estiver fazendo a leitura oficial, se estiver fazendo a leitura oficial, se deve aguardar antes de, né, lá
na entrada, na entrada da porta, você aguarda ali, espera o pastor que está ministrando, que vai estar lendo, a pessoa que está lendo a palavra oficial, terminar em respeito, em reverência, e depois você vai entrar com sua cabeça baixa, vai ao púlpito, fala com a mão aqui assim, ó, secretamente, com todos, bota o seu joelho no chão, ora a Deus e deixa Deus trabalhar. O interessante, irmão, é que a teologia prática, ela nos ensina a ter ética. A ética, ela nos traz algo interessante em dois formatos. Ethos, que é moradia, né? E ética, que é etiqueta, a postura. Então, a ética começa desde a minha convivência familiar até a minha prática social. Então, a teologia prática, ela vai nos ensinar a forma de etiqueta, que nos traz de uma forma sociável, social, aonde nós vamos fazer essa prática diante da sociedade, porque a igreja, ela é uma sociedade. Apesar de ser uma instituição, que estamos falando da igreja da parte institucional, como uma empresa, ela é não um organismo nesse momento, ela é uma instituição. E se nós não tiver uma visão em perceber isso como uma organização, nós teremos grande dificuldade. Tá? Então, é a arte, a maneira correta, a maneira perfeita. A arte é perfeição. Aplicar em nossas vidas de maneira correta aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que nós estamos desenvolvendo. Isso é uma teologia pastoral. Além disso, ela promove a edificação pessoal da igreja que pastoreamos. Tá? Que a partir do momento que nós usamos a ética, a forma de verbalização, o nível de voz adequado, a forma de vestimenta, irmão, por favor, irmão. Tem gente que ele vai ministrar, é convidado, e mesmo sem ser convidado, é o pastor da igreja, é o obreiro da igreja, aí ele coloca uma gravata rosa, uma camisa roxa, um paletó preto, uma calça vermelha, um cinto preto, um sapato brilhando mais do que a luz, tá? E aí ainda bota aquele suspensório, né? Laranja. Automaticamente, ao chegar, ele vai ser o centro da palhaçada, o centro, né? Que todos vão olhar para ele e vão rir. A igreja não vai ter a sensibilidade de reter aquilo que está vendo, porque isso é ação psicológica. Automaticamente ele vai entrar em êxtase de uma forma sobrenatural. Eles não vão entender que, de fato, o que está ali vai ocasionar esse impacto. Vai ser de repente. E aí ele entra em chocarrices e acaba o culto. O culto vira um circo e não um culto a Deus. Por quê? Porque aquele obreiro ele já não tem a ética, a prática de se vestir bem. Escovar um dente, colocar uma pastilha na boca para não falar com mau hálito. Mesmo que você não tenha problema de mau hálito, irmão, existe a nutrição, ela diz que a cada 3 horas devemos gerir algum alimento. Quando nós não fazemos isso, o suco gástrico do nosso organismo começa a buscar substâncias sólidas para trabalhar. Então, se ela não encontra esse alimento para triturar, o que ela faz? Ela começa a corroer o nosso próprio organismo. E isso gera uma certa liberação, como se fosse liberação de gases, e ocasiona um mau hálito.
Então, escova o dente, come alguma coisa antes de sair, um pão, uma fruta, escova o dente, bota a pastinha na boca, para que no momento você possa falar da paz do seu irmão, atender o irmão perceba que você não está com mau hálito, né? Tomar um banho, botar um perfume, isso não é pecado, tá, irmão? Isso é cuidado. Cabelo cortado, barba feita, tá? As unhas cortadas, bonitinho, para que assim o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, edificação pessoal da igreja, que pastoreamos. Como nós vamos edificar a igreja? Nós vamos edificar a igreja trazendo novos conhecimentos através da palavra de Deus. E entendendo, irmão, que você não pode esquecer. Apesar de você estar com conhecimentos teológicos, o pastor não pode deixar de ler a Bíblia. Que leia livros espirituais, mas leia a Bíblia. O pastor não pode deixar de orar, de jejuar, de consagrar sua vida, a não ser que tenha algum problema de saúde. Deus vai compreender isso, tá? Mas você não pode deixar disso. São alimentos que vão edificar a sua vida e no momento da ministração a sua igreja será edificada por dois motivos. Primeiro, que quando você está buscando a Deus, você se aproxima de Deus. Tá? O Kadov de Deus vai estar em você. O Doxia de Deus vai estar em você. Mas o que é isso, pastor? Isso quer dizer glória. Kadov em hebraico e Doxia em grego quer dizer glória. Então você vai estar carregando a glória de Deus, a presença de Deus na sua vida. Então, a partir do momento que você leva ter uma vida consagrada, santa, pura diante de Deus, automaticamente você vai promover edificação na igreja. Um homem cheio do Espírito Santo, ele promove não só na igreja, mas no meio também daqueles que não são evangélicos. Ele promove essa transformação. Por quê? Porque dentro dele move o poder e a presença do Espírito Santo. E vai edificar a igreja porque você vai ter uma mensagem edificante, uma mensagem direcionada do céu, revelada do céu. Você vai estar trazendo a mensagem daquilo que você vive, aquilo que você pratica, aquilo que a igreja visualiza que você está fazendo. E isso vai ocasionar impacto na vida dela. Tá bom? Bem como a cura das almas. Ih, mais importante, irmão. Ó quantas coisas. Primeiro, ela vai promover para você, né, a arte de aplicar o conhecimento teológico, né, na vida prática ministerial. Depois ela promove a edificação pessoal da igreja. Depois ela vem, né, a cura das almas. Por quê, irmão? Porque você vai aprender dentro da teologia a identificar doenças psicossomáticas e você vai aprender também o que é demonologia, o que é demônios. Existem pessoas que não sabem identificar e de que maneira identificar o que é uma pessoa que está com uma doença psicossomática para uma pessoa que está sofrendo por pressão, por depressão espiritual. Mas, pastor, o senhor pode me falar o que seria uma doença psicossomática? A depressão, a ansiedade, a doença de, acho que é Bonner, né? Então, isso gera sobrecargas sobre a vida do homem. E muitas vezes a pessoa está convivendo com essa situação e nós entendemos que é demônio.
né? Uma das características para entendermos que é demônio, irmão, é a inconsciência do que se está se fazendo. Depois, ela vem dentro de uma demologia, a demologia diz que é mais de 6 milhões, em torno de 6 milhões, na verdade, 6 milhões, 600 milhões de demônios. Nós precisamos entender que dentre essa quantitativa, segundo eles, está dentro de milhares de milhares, né? Caracteriza alguns que trabalham de maneira na forma de depressão, de possessão, de opressão, e isso precisamos ter a visão dos céus. Então, a partir do momento que você põe em prática a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, a santificação, você começa a se puriciar diante de Deus, começa a se aproximar diante de Deus, automaticamente Deus lhe dará autonomia, autoridade para libertar essas vidas. Além disso, você tem um conhecimento, um entendimento em saber o que é e o que não é. Observe que Paulo, quando chega em um certo lugar, alguém diz assim, esse é homem de Deus. E Paulo não se alegrou por isso, porque Paulo sabia que estava usando ali era um espírito enganador. Nós precisamos entender isso. Tá? Jesus, ele soube identificar quando era o homem que estava incomodando, interrompendo alguém ir para o céu ou não. E ele nos deu essa capacitação. Tá bom? Então, a partir do momento que você põe em prática tudo isso que já falamos, você promoverá também a cura das almas. Aí o que ele vai dizer? Que a teologia pastoral é o ramo da teologia cristã, que investiga de forma sistemática o ofício, os serviços, os dons, as tarefas do ministério. Olha que coisa interessante. A teologia pastoral é o ramo da teologia cristã. Sabemos que existe a teologia acadêmica, existe a teologia pastoral, existe a teologia popular, tá? Então, aqui está dizendo que é no ramo da teologia cristã. Está dentro de uma raiz do cristianismo. Aquilo que se pratica, aquilo que se crê, a doutrina, os dogmas da questão da cristandade. Aí ele diz que, além disso, ela investiga, é investigadora. Ela busca. Você vai ver o nosso irmão Lucas dizendo, né, para Teófilo que ele investigou, que ele apurou os fatos, ele buscou os fatos para que, de fato, chegasse a uma conclusão daquilo que ele estaria relatando em sua carta. Depois diz que, de forma sistemática, a investigação é de forma sistemática. O que é sistemática? De uma forma ordenada, organizada. Irmão? Então, observe que a teologia ela vai lhe ensinar. Irmão, tem uma teologia sistemática. O que a teologia sistemática traz? Ela traz a divisória temáticas das disciplinas da teologia. Aí vem eclesiologia. Você só vai estudar sobre a igreja. Você vai pneumatologia sobre o Espírito Santo na sua forma do sopro de Deus. Paractologia, o Espírito Santo como advogado, né? Você vai estudar soteriologia, doutrina da salvação, amatologia, que é a doutrina do pecado, tá? Então, ela vai trazer uma forma ordenada para que você tenha uma facilidade de aplicar isto na sua vida
na vida da sua igreja e o nome do Senhor será glorificado. Amém, meu irmão? Aí se chama o ofício, os serviços, ó. O ofício, o serviço. Qual o ofício de cada membro? Qual o ofício de cada obreiro? Qual é o papel de cada um deles? Então, a teologia sistemática pastoral vai nos trazer isso, né? O presbitério, qual o papel do presbitério? O presbitério tem o papel diante da Bíblia de orientar, de ensinar, de pregar a palavra do Senhor. Se um homem não tiver habilidade na ministração, o chamado dele não é o presbitério. Presbítero é aquele que tem, dentro do contexto bíblico, a capacidade de trazer a palavra, de ministrar a palavra, de ensinar a palavra para a sua membresia. São homens capacitados para trazer a palavra pura, honesta, verdadeira, que não ocasione danos à vida espiritual, à saúde espiritual de seus membros. Então, automaticamente, esse é um ofício. Qual é o ofício do diácono? Diácono é servir a mesa. Diácono, se tem alguma deformidade dentro do templo, ele resolver. Quebrou uma cadeira, queimou uma lâmpada, quebrou uma torneira, entupiu um vaso sanitário, não tem ninguém para lavar o banheiro. Ele começa a trabalhar cuidando da casa do Senhor. O papel dele é cuidador da casa do Senhor, além de ajudar o presbítero, o pastor, a ministrar a Santa Ceia. Aí vem o papel do evangelista. Qual é o papel do evangelista? Já está dizendo o nome. Ele tem um papel de evangelizar. Eu lembro que uma vez eu estava com uma missionária e ela disse assim para mim, que o evangelista é tira-toco. Deus manda ele semear. E a mensagem dele é a mensagem dura, porque ele precisa impactar. Ele precisa tirar toco da raiz. Então, é um papel muito árduo, é o evangelista. Eu oriento vocês a assistirem um filme chamado O Peregrino. Tá? Se vocês assistiram, assiste de novo. Veja detalhes do que acontece na vida do peregrino, até ele chegar à entrada do céu. Na entrada do céu, nós sabemos que ali houve dois fatores. Ou ele morreu na terra, ou ele foi arrebatado. Tá bom? Então, o ofício de cada um, a diaconia, qual é o papel? Qual é o papel do pastor? Então, ela nos traz a prática do ofício. Os serviços. Qual o serviço que deve ser prestado? Irmão, entender qualquer ofício que seja, qualquer serviço que seja, ela é direcionada, voltada para a igreja do Senhor. Não pode ser executada de hipótese alguma algum serviço, alguma administração, seja o que for, voltado para mim. Uma coisa que Jesus não poderia fazer é usar o poder dele para se auto-beneficiar. Não era permitido, mas era permitido ele usar o poder dele para beneficiar o próximo. Quando Jesus está lavando os pés dos apóstolos, ali está uma palavra grega chamada doulos. Doulos também é servo. Só que a diferença de diáconos para doulos é diácono serve a mesa e doulo que serve o próximo. Jesus estava servindo o próximo, nos ensinando com isso que nós devemos servir o próximo. Nós,
quanto mais cresce na cadeia ministerial, a gente desce um degrau, porque somos servos. Estamos para servir a igreja, seja o diácono, seja o presbítero, seja a diaconisa, seja quem for, estamos em volta do serviço da igreja. Aí vão os dons e as tarefas do ministério. Que dons? Quais são os dons espirituais? Quais são os dons, né? Existe o dom espiritual, existe o dons de caridade, existe o dom de ministério. Tá? Então, nós precisamos entender, classificar. Existem pessoas que não é batizado com o Espírito Santo e diz que ele tem um dom de revelação. Irmão, o dom de revelação não está enquadrado nos 9 dons de Coríntios. É dom de Deus? É. Tudo é dom de Deus. Tá? Só que a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, ela pode receber uma revelação. O que ela não pode é profetizar através do dom de profecia. Para ela profetizar com o dom de profecia, ela precisa ser batizada com o Espírito Santo. Para ela ter o dom da ciência e da sabedoria, ela precisa ser batizada com o Espírito Santo. Para ela ter o dom da fé, ela precisa ser batizada com o Espírito Santo. Para ela ter o dom de milagre, ela precisa ser batizada com o Espírito Santo. Para ela ter o dom de cura, ela precisa ser batizada com o Espírito Santo. Entendeu? Mas o dom de caridade, ela não precisa se batizar com o Espírito Santo. O dom da revelação não precisa. Então o dom de visão não precisa se batizar com o Espírito Santo. Então são essas características que nós precisamos entender. Porque muitas vezes, irmão, nós podemos complicar a vida da pessoa e também podemos complicar a igreja e a nossa própria vida. E mais ainda, complicar a vida daquele irmão que está sendo usado. Porque a gente, às vezes, não sabe instruir, orientar, identificar e acaba julgando e muitas vezes apedrejando ou acaba se abatendo a fé do irmão. Mas vamos lá. Um termo bastante usado na teologia pastoral é poimênica. Repete comigo. Poimênica. Poimênica. O termo poimênica vem do grego poimen, que significa pastor. Grego, a palavra pastor em grego é poime. Poime. É possível refletir sobre a teologia pastoral em pelo menos 3 perspectivas. Olha lá. É preciso refletir sobre a teologia pastoral em pelo menos 3 perspectivas. O que podemos refletir? Primeiro, a perspectiva teórica. O que é isso, irmão? Perspectiva teórica. Na teologia pastoral, articula-se um construtor teórico do ministério proveniente das Escrituras, da história e da teologia sistemática. É a dimensão do pensar. Tá? Então, a teórica, ela está dizendo, teoria, né? Ela no estágio articula um construto teórico do ministério proveniente das Escrituras. Nós vamos buscar, nós vamos entender. Dentro da Escritura, irmão, existem alguns fatores muito poderosos. E nós precisamos entender isso, tá? Que esse fator poderoso, dentro das condições do aprendizado, nós aprendemos lá no curso de bacharel em teologia. Segundo, a perspectiva prática. Primeiro, pela escrita, abordamos
a teoria através da palavra, da leitura, do aprendizado. Tá? Depois nós vamos ver a prática. A teologia pastoral objetiva não apenas elaborar uma definição do trabalho e tarefas pastorais, mas prover auxílio prático para a sua implementação. É a dimensão do fazer. Ó, na perspectiva teórica, é a dimensão do pensar. É o pensador. Já na perspectiva da prática, é a dimensão do fazer, do aplicar, do realizar a tarefa. E a terceira é a perspectiva comunitária. Teologia pastoral providencia informação bíblica e suporte teológico para fomentar a prática do ministério na igreja. É a dimensão do fazer juntos. É a teologia cristã, a teologia pastoral que está ali envolvida junto com os irmãos, é a coinonia, né? É a comunhão, é a repartição. É muito lindo, irmão, nós colocar isso em prática. Por isso que eu quero fazer 2 vídeos para vocês, para que vocês possam entender, buscar, tá bom? Vocês vão assistir esse vídeo de 1 hora de relógio e quando o segundo vídeo estiver pronto, encaminharei para vocês, para que vocês também possam desenvolver essa atitude, essa prática, tá bom? E eu quero que vocês me digam lá no grupo se você gostou dessa primeira ação nossa do trabalho através de vídeos. O que você gostou? Você preferiu o quê? Prefere estar ao vivo comigo? Ou prefere eu realizando os vídeos, você escutando o vídeo e mandando para mim as suas dúvidas, tá? A sua opinião é importante. Participe dessa enquete, tá bom, irmão? O nosso curso livre em teologia, está aqui para aprimorar, para servir vocês de maneiras excelentes. Mas, irmão, o pastor também, ele é a liderança espiritual. Lembrando que nós aprendemos lá no livro dos profetas que pastor também era considerado um profeta, porque profere a mensagem, ministra a mensagem, ensina a palavra. Tá bom? Lembrando também que profetizar não é dom de profecia. A profecia é uma coisa, dom de profecia é outra. Profetizar, ela quer dizer que você está proferindo a palavra escrita, revelada, que é a Sagrada Escritura, você está ministrando, tá? E a profecia ela pode ser proveniente do dom do Espírito, que é a inspiração do Espírito Santo em você, de acordo com a necessidade que ele achar, proveniente a te usar naquele instante, pela necessidade da igreja ou daquela pessoa. Tá bom? Mas vamos lá entender um pouquinho da liderança espiritual. A liderança e serviço estão intimamente ligados. Ó, não existe você liderar sem o serviço. O serviço ela tem que vir acompanhada da liderança. A liderança tem que vir acompanhada do serviço. Na proposta bíblica espiritual, aqueles a qual Deus chama para o ministério pastoral exerce, obviamente, uma liderança espiritual, que é algo que, de alguma maneira,
relaciona-se com a vida e a missão dos crentes. Entendeu? Olha só. A liderança e serviço estão intimamente ligadas. Na proposta bíblica espiritual, do lado espiritual, aqueles a qual Deus chama para o ministério pastoral exerce, obviamente, uma liderança espiritual. Aqueles que Deus chama, aqueles que Deus convoca, aqueles que Deus, escolhe. Olha o que diz a palavra lá em Jeremias, capítulo 15, versículo 15. Vamos lá? E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Ó, com conhecimento e com inteligência. Eu não entendo que a Bíblia está dizendo que o pastor tem que ter conhecimento e simplesmente as pessoas não têm interesse em aprender, em crescer no conhecimento. Aquele que tem ministério, irmão, que tem convicção, que é o mesmo episcopado, que quer ser um pastor, ele tem que se preparar. E aqueles que já estão, têm que estar preparados. Tem que ser preparado para poder trazer de maneira prática, ordenada, sistemática, perfeita, trazer algo novo de maneira excepcional, para que a igreja seja edificada na presença de Deus. Tá? A ação dessa liderança, muitas vezes, não está clara no meio evangélico, sendo na maioria das vezes relacionada a uma administração, organização ou preocupações institucionais, e não com a palavra. Observe que ele está dizendo que a liderança, muitos lugares da liderança, não quero generalizar, não está com nenhum interesse na questão da palavra. Ela só está se preocupada, só está relacionada à administração, à organização, a preocupações institucionais. E não está nem aí para a palavra, de aperfeiçoar, de crescer, de trazer algo novo para a sua ovelha, para os seus liderados. Irmão, hoje em dia, tem liderado que sabe mais do que os líderes. Hoje, irmão, as faculdades são financeiramente baixas. Eu estou concluindo uma agora de saneamento ambiental. O meu valor é R$ 171 reais que passou agora. Passou agora. Se eu mostrasse a vocês, eu tenho fatura de até R$ 75 reais. Eu tenho fatura de R$ 113 reais. Hoje em dia, os cursos de graduação estão muito baratos. Muitas faculdades oferecendo muitos cursos. E se você buscar na internet, você vai ver faculdade de 70, 80, 90, 100 reais de vários cursos. Então, assim, precisamos estar pronto como líder, um obreiro aprovado, como disse Paulo a Timóteo. Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura te apresentar a Deus, aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha o que o versículo diz. Procura te apresentar a Deus, primeiro, aprovado. Foi aprovado? Pronto. Que tosqueia, que corta a palavra de maneira, o que Paulo quer dizer ali, tosquear, cortar, aplanar, usar a palavra de maneira reta, de maneira real, de maneira verdadeira, de maneira polida, polida, tá? E que maneja bem a palavra da verdade. Você tem que ser aprovado, não ter nada que vergonhe o seu ministério e que
Trabalhe com a palavra de maneira plana, de maneira verdadeira. Aí o que diz? Liderança terrena tem a ver com chefia. Eu acabei de falar, né? Falei alguns minutos atrás. Tem a ver com chefia, comando, representação de grupos, de pessoas, exercício de influência sobre os outros. Liderança espiritual tem a ver com conduzir, guiar, orientar e influenciar. Tudo com base na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Tá, meu irmão? Não é na sua palavra. É na palavra de Deus. Você precisa saber, existem alguns métodos chamados métodos indutivo e dedutivo. Como é o médico? Indutivo e dedutivo. Indutivo é quando você induz a pessoa a crer, acreditar naquilo que você está ministrando. Para isso, você precisa ter base. Para isso, você precisa ter conhecimento. Para isso, você precisa buscar trazer coisas poderosas, tá? Pesquisar, analisar, orar, para que você possa induzir essas pessoas a vir para o seu conceito. Jesus teve esse método, né? Jesus trouxe esse método indutivo. Uma pregação de Jesus era milhares de pessoas, né? 1.000 pessoas, 5.000, 10.000, não sei a quantidade, mas a Bíblia era tanta gente que a Bíblia fala multidões, e a multidão seguia ele. Então essa multidão é uma multidão incalculável. Observe que ele multiplica os pães e alimentou 5.000 pessoas, fora as crianças e mulheres. Tá? Então, Jesus, ele tinha essa capacidade de deduzir, de induzir. Tá? Então, nós precisamos ter essa capacidade de Cristo em nós. Depois vem a prática da dedução. A dedução, nós precisamos ter, deduzir de maneira correta. Dentro da hermenêutica, nós aprendemos isso, né? Que existe a questão da exegese, né? E dentro da exegese existe a questão, o fator perigoso. É a gente trazer um versículo que não tivemos nenhum contato e interpretar de nossa própria maneira e aplicar para a igreja. Isso é o método chamado dedutivo. É aquilo que eu deduzo do texto. O texto não é para ser deduzido, o texto é para ser extraído. Né? E com isso você só consegue através da pesquisa, do estudo, das análises, para que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Estamos já acabando já 1 hora de relógio, tá? Falta mais 7 minutinhos. E vou liberar para vocês essa primeira parte. E depois, né, quando estiver pronta a segunda, eu libero a outra, tá? Ou amanhã, ou depois de amanhã, para que dê tempo você estudar isso aí. Conceito bíblico. Vamos lá. Vamos ver um conceito bíblico a respeito disso. A teologia pastoral entende o pastorear como a essência do cuidado, orientar, guiar, proteger, alimentar, estabelecer relação de confiança. A teologia pastoral nos auxilia na limpeza da percepção. O que eu quero trazer para vocês aqui, irmão, relação de confiança. Existem pastores, irmão, que infelizmente não tem nenhuma confiabilidade nos seus membros. O que ocasiona? O membro procura ele para confessar um pecado, ele no mesmo dia, no culto de doutrina, ele vai bater em cima daquilo que o membro confessou a ele. Ou fala para a mulher fala para a amiga. Uma coisa, sua esposa é uma pastora. Pastor e pastora tem que aprender a guardar segredo. Existe confissão de pecado que a mulher tem que estar presente.
para evitar qualquer transtorno. Mas para isso, tanto você como ela precisa ser maduro. A Bíblia diz que nós não vamos poder levantar pastores neófitos, pastores novos convertidos, novos da fé, criança, imaturo. Pastor tem que ser maduro. Saber que, de fato, aquilo é ocasionado, que é trazido para si, para Deus. O membro te procura, é para confessa o pecado, é para ser ajudado, não é para ser atacado. Então, por amor de Deus, tá? Eu quero trazer isso aí, porque isso você vai começar a criar uma relação de confiabilidade, que esses próprios membros vão levar isso para outros, e outros vão ver que você é um homem de Deus e vai começar a trazer, confessar aquilo que precisa ser confessado, e a igreja vai ser edificada, aquela alma vai ser edificada, aquela alma vai ser liberta, vai trazer cura espiritual, vai trazer cura física, e o nome do Senhor será glorificado. Continuando, tá? Vivemos numa era de múltiplos anseios e estímulos em tempo de confusão, correria e cansaço. Estamos no século de excessos. Tudo é excesso. Falei nesse tempo para você, né? Ansiedade, as doenças psicossomáticas. Numa era como essa, fica difícil estabelecer um foco. Jesus teve 2 auditórios em seu ministério: as multidões, que eu falei, e os indivíduos. Os verdadeiros pastores precisam praticar exercícios espirituais que possibilite a limpeza das percepções, oração, jejum, meditação nas escrituras, conversas com mentores, leitura de bom livro, tudo já falei na história aqui, lembra, irmão? John Burnett disse que o grande perigo do ministério é torná-lo profissional. Não é profissão, é chamada divina, é escolha divina, é ministério divino. É quando confundimos o serviço do reino com os trabalhos de nossa missão. Ser pastor é mais que ter um emprego, é viver a experiência privilegiada de ter um chamado, uma vocação dada por Deus. Tá bom? Então, isso é ser pastor. O apóstolo Pedro disse algo decisivo em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 2 e versículo 3, ao que Pedro falou: pastorei o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não é orar, é olhar, tá? Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade. Olhar é cuidar, irmão. Cuidar, ter atenção, conhecer, saber as necessidades, ver as necessidades deles. Como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Eu falei a vocês nesse instante, que nós, como pastores, somos servos. Não hajam como dominadores do que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Na versão A Mensagem de Eugene Peterson, o texto apresenta-se da seguinte maneira: esta é minha preocupação, que vocês cuidem do rebanho de Deus, com todo o cuidado de um pastor, não porque são obrigados, mas porque desejam agradar a Deus, não calculando o que não ganha com isso, mas agindo com espontaneidade, não como mandões, dizendo aos outros o que fazer,
mas apontando o caminho com toda gentileza. Aí o que diz Provérbio? Provérbio 27, 23. Reforça o conselho. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. A teologia pastoral é uma área aberta a conexões. Ela possui relações com diversos outros campos do conhecimento. Olha o que ela traz. Como psicologia pastoral, eclesiologia, que é a história da igreja, administração eclesiástica, que nós temos lá no curso básico, homilética, evangelismo e missões. Tá? Depois você vê lá Provérbios 27 e 23, que está reforçando o conselho. Existe, infelizmente, muita confusão entre terminologia. Tá? Olha o que está dizendo. Existe, infelizmente, muita confusão entre terminologias. Muitos confundem teologia pastoral com teologia prática. Sendo comum, encontramos mistura das duas vertentes. Contudo, a teologia pastoral engloba os conceitos e suas múltiplas aplicações. Já a teologia prática cuida da administração desses conceitos, enquanto os pratica. Tá, irmão? Então, nós vamos parar aqui. Já passamos de 1 hora. E eu quero que vocês assistam esse vídeo de 1 hora. Depois eu vou estar fazendo mais outro vídeo e mandando para vocês, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero... Aliás, deixa eu terminar logo a aula 1. Tá? Para que nós possamos trabalhar a aula 2 no próximo vídeo. Vamos lá. João Batista Libânio afirmou o seguinte, na apresentação de seu livro, Teologia Prática, no contexto da América Latina. Estas duas palavras estão propositalmente colocadas juntas dentro do mesmo quadro semático, para reforçar um dos elementos importantes e rico da reforma, a maior integração entre o pastoreio dos ministros e a pastoral de todo o povo de Deus. O que vai estar trazendo para nós. A teologia prática foi A teologia prática foi e continua sendo chamada teologia pastoral, no sentido de teologia do pastor. Tá? No sentido da teologia do pastor. Ela foi chamada e continua. Porém, cada uma tem a sua vertente. Porém, a ação pastoral não só se refere ao trabalho do pastor. A ação pastoral é crescentemente compreendida como a ação da comunidade da igreja, ou os atos dos crentes. O próprio ato e conceito de pastorear foi transformado a partir da Reforma Protestante, no século XVI. Sua nova forma de ver e fazer teologia proporcionou uma revolução no próprio conceito. Um dos pilares da reforma é o sacerdócio de cada crente, o que proporcionou uma revolução no modo de encarar o ministério pastoral, que antes era restrito a alguns dos privilegiados do clero. Era restrito. Sabemos que tudo isso, naquela época, tinha suas restrições. Hoje também temos, né? No século XVIII e XIX, é que se desenvolveu com mais base a teologia pastoral, ou a chamada teologia aplicada. Em meados do século XVIII, o conceito de teologia ganhou mais espaço na literatura teológica. Inclusive na Alemanha, foi considerada a coroa dos estudos teológicos e tinha como tarefa definir um modo de manter e aperfeiçoar a igreja. Que coisa boa! Teologia pastoral é uma disciplina que não acaba
e vive em constante estado de mutação. Nos últimos anos, os pastores estão diante de novas questões e padrões que precisam ser avaliados à luz da Bíblia. A teologia pastoral ainda carrega inúmeros desafios e possibilidades. Aqui está a nossa primeira aula, aula 1, e eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria do feedback de vocês a respeito desse vídeo, o que vocês acham que seria melhor o vídeo gravado da forma que eu estou enviando para vocês, ou que seria melhor vocês ter aula ao vivo, tá bom? Vamos orar, que Deus abençoe a vocês ricamente, de maneira grandiosa. Senhor Deus, Pai querido, queremos te agradecer pela primeira etapa da aula, que o teu nome seja glorificado, Senhor. Pai, que esse conhecimento aplicado possa chegar nos corações de cada um e que faça mudança. E que o teu nome seja glorificado agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja em vossas vidas, hoje e para sempre. Que vocês digam amém e obrigado em nome de Jesus. Tchau, meus irmãos. Até a próxima aula.